Fala meu amigo, fala minha amiga, seguinte, até quando o Sport não vai contratar zagueiros? O Sport está numa carência aí, é o setor mais crítico do time e o Sport ainda não fez contratações de zagueiros e a gente vai estar falando aqui da importância das contratações e também a gente vai estar falando aqui sobre alguns nomes no mercado que poderiam vir para o Sport e agregar bastante nesse elenco. Agora, antes de qualquer coisa, te inscreve aqui no canal. Estou trazendo informações todo santo dia no Sport Recife. Todo santo dia, rumores, contratações, polêmicas, pré-jogo, pós-jogo, live. Estou trazendo tudo sobre o esporte. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá like para fortalecer o canal e vamos falar aí de quando finalmente vai chegar esses zagueiros no Sport Recife. Vamos lá, até o momento o Sport ele fez sim boas contratações para o seu setor ofensivo, né? Trouxe jogadores de ponta, trouxe centroavantes, trouxe meio campo para ajudar o Thiago Neves, então até o momento o Sport ele vem fazendo, pode-se dizer assim, boas contratações para o setor ofensivo. Só que existe um setor hoje que é o setor mais carente do Sport, que é o setor defensivo, que é a parte dos zagueiros do Sport. Hoje o Sport ele só tem dois zagueiros de experiência que são os titulares, que é o Iago Maidana e o Adrielson. Até porque o Rafael Thierry ele acaba de ser negociado, está indo embora para o Japão, inclusive não jogou ontem pelo Sport Recife, nem no banco ele ficou, ele foi relacionado porque está sendo negociado com o futebol do Japão. Então dessa forma o Sport só fica com duas opções para o Adrielson e para o Maidana, que é o Chico e o Pedrão, que são dois jogadores da base. O Chico, ele oscila demais dentro do time, né? Ele não é um jogador que passa uma segurança, uma garantia para a defesa. E o Pedrão é um garoto ainda, que teve poucas participações, ainda tem muito chão ainda para poder ganhar, para que ele possa se firmar um dia e quem sabe virar um titular dessa zaga. Então hoje o Sport ele praticamente não tem reservas para o Adrielson e para o Iago Maidana. E isso é um risco muito grande, até porque o Sport, nesse momento, está praticamente eliminado da Copa do Nordeste, o Sport está eliminado da Copa do Brasil e apenas está jogando Pernambucano. E daqui a 2 meses já começa o Campeonato Brasileiro. Então, será que vai ser levado com a barriga até o Campeonato Brasileiro? É muito complicado. Então, aqui eu vou levantar aqui 3 nomes, que foram nomes, inclusive, que vocês levantaram no meu Twitter. Eu vou deixar até aqui, para vocês aqui, ó, seguirem lá o meu Twitter para a gente trocar uma ideia. Eu estou sempre trocando ideia com todo mundo lá. E são 3 nomes de 3 zagueiros que poderiam agregar bastante para o Sport. O primeiro deles é o David Braz, é um zagueiro de 33 anos, né, que já passou pelo Santos, atualmente estava no Grêmio, só que não vinha tendo uma boa regularidade. Então o Grêmio ele liberou esse jogador para fazer a negociação. Qual é o ponto positivo dele? Zagueiro muito experiente, zagueiro muito forte, aguerrido, um zagueiro que tem uma boa técnica, tem uma boa saída de bola, então é um jogador que agregaria demais dentro do esporte. Qual é a grande dificuldade? O alto salário. Fala-se em Porto Alegre que ele tem um salário de R$300 mil. Porém, eu tenho uma opinião muito diferente. Eu acho que jogador caro é jogador ruim. Então, David Braz, ele seria como uma luva, ele cairia como uma luva e viria sim no Sport para brigar e para ser titular. Então, isso ajudaria demais o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro e nessa reta final do Campeonato Pernambucano. Seria um jogador que viria para agregar demais. Então, na minha opinião, seria uma excelente contratação. A outra opção seria o zagueiro Maurício. O zagueiro Maurício ele já passou pelo Sport em 2013, teve uma boa passagem e depois rodou por vários clubes. Hoje, atualmente, ele joga na Malásia, ele tem 31 anos, mas seria um zagueiro que agregaria demais para o Sport. Por quê? É um zagueiro muito aguerrido também, é um zagueiro que sabe sair jogando, é um zagueiro que tem uma boa defesa pelo alto, que hoje é uma grande falha do Sport Recife, e é um zagueiro que já deixou claro que quer voltar a jogar no Sport. A todo momento em seu Instagram ele cita o Sport, posta fotos do Sport, apesar de ter uma passagem curta no Sport, mas é um zagueiro que se identificou demais. Então seria uma grande contratação para o Sport também, e é um jogador que com certeza não viria com um salário estratosférico. Seria um bate-papo ali, uma conversa. Eu acho que daria para trazer o Maurício e seria sim uma excelente contratação para o Sport Recife.
A terceira contratação é um jogador que dispensa comentários tecnicamente, dispensa comentários no seu futebol, é o Dedé, é um grande jogador do futebol brasileiro, que teve recentemente passagens pela seleção brasileira, então seria um jogador que inclusive chegaria até para vestir a braçadeira de capitão do time. Qual é o grande problema do Dedé? Tem infinitas contusões na sua carreira, é um jogador que infelizmente não consegue dar uma sequência. Inclusive, enquanto ele jogou no Cruzeiro, jogou muito bem, mas sempre parava por conta das contusões, então seria um risco muito grande, além, é claro, do alto salário. Fala-se hoje que o salário dele gira em torno de 700 mil reais, então foge totalmente da realidade do esporte. Agora, como é um jogador que vem parado, atualmente ele rescindiu o seu contrato com o Cruzeiro, ele poderia muito bem vir com um contrato de risco. Fazendo um contrato de risco com ele, o Sport poderia criar um plano de carreira para esse jogador e gradativamente chegar no seu patamar salarial de acordo com a sua produtividade e com o seu desempenho dentro de campo. Então eu acredito que o Dedé, batendo um bom papo com ele, com o seu staff, poderia se criar um planejamento de carreira, de reconstrução de carreira para esse jogador, mas seria uma excelente contratação para o Sport, agora, claro, com um contrato de risco. Qualquer coisa que não fosse com um contrato de risco e dentro da realidade financeira do esporte, é loucura, é tiro na cabeça, suicídio, não traria. Mas se ele aceitasse todos esses termos, que eu acho muito difícil, seria uma excelente contratação. Mas eu quero ouvir de vocês aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o que eu estou falando é bobagem? Vocês acham que de fato o esporte precisa contratar um zagueiro? Acredito que todo mundo vai concordar comigo, até porque não tem reserva no esporte hoje, mas comenta aqui quais seriam os nomes que você traria para o Sport Recife. E outra coisa, se inscreve aqui no canal, estou trazendo informações todo santo dia do Sport Recife. Se inscreve, ativa o sininho, dá like e hoje, às 18 horas, estreia aqui no canal do Luna o Giro de Notícias, que vai ser apresentado pelo Edson Araújo, onde ele vai estar fazendo todo dia de segunda a sexta, das 18 às 18h20, um apurado sobre o futebol nordestino, os grandes destaques do futebol nordestino. Então não perde essa estreia, que vai ser sensacional, e assim que tiver uma outra informação, a gente traz novamente para vocês. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.